E mais uma vez tivemos um clássico sanção apitado por Edna Alves cheio de polêmicas. A árbitra brasileira parece que não conseguiu superar seus erros do passado e continua causando discussões entre torcedores, dirigentes e presidentes sobre suas atuações. Dessa vez, a árbitra foi duramente criticada pelo presidente do São Paulo, que ficou pistola com a situação que foi colocada de pressão sobre a árbitra no jogo. Isso porque a decisão da Federação Paulista de escalar a árbitra Edna Alves Batista para o clássico entre São Paulo e Santos incomodou a equipe da Baixada Santista. O anúncio tem em vista o ocorrido de uma partida também contra o São Paulo no Campeonato Paulista em 2022, quando o Santos perdeu o clássico na Vila Belmiro com a Edna no comando da arbitragem. Na época, a Federação Paulista de Futebol admitiu que a equipe de árbitros errou a não marcar 2 pênaltis na partida em cima de Ângelo e Marcos Leonardo. A Federação Paulista de Futebol respondeu ao peixe em ofício assinado pelo ouvidor da arbitragem Roberto Perazzi, confirmando que a equipe de arbitragem errou em não marcar a penalidade nos lances em cima de Marcos Leonardo e Ângelo. A Federação Paulista de Futebol afirmou que aplicaria ações corretivas nos árbitros que trabalharam na partida. O alvinegro praiano reclamou de 2 lances que poderiam mudar o resultado do clássico contra o São Paulo, que terminou em 3-0 para o tricolor paulista. No primeiro lance, a árbitra Edna Alves Batista não marcou o pênalti após Marcos Leonardo ser derrubado dentro da área, em uma entrada forte de Reinaldo. Já no segundo lance, Edna Alves Batista não deu pênalti em lance envolvendo Ângelo e novamente Reinaldo. O Santos alegou que o lance deveria ao menos ter sido checado, como determina o protocolo do VAR, algo que não aconteceu. E não foi só uma vez em que a diretoria do clube contestou a escalação da juíza em partida, desde o caso. Em 2023, a equipe santista também criticou a presença da árbitra na partida contra o Corinthians, também pelo Campeonato Paulista, e citou erros capitais cometidos no passado. E não para por aí. Edna Alves Batista apitou o empate em 0-0 entre Santos e Água Santa pela 4ª rodada do torneio estadual de 2023. A partida foi nervosa e contou com a distribuição de 9 cartões amarelos. Os torcedores ficaram na bronca com uma falta marcada no fim de jogo, que impediu o contra-ataque santista. O duelo também foi citado em nota divulgada pelo clube na época. E por esse motivo, o Santos lançou uma nota oficial antes da partida dizendo: sobre a escolha da árbitra Edna Alves para apitar o clássico São Paulo e Santos no Morumbi, o Santos Futebol Clube respeita a decisão da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol e espera que graves erros cometidos pela árbitra no passado tenham servido de reflexão e aprimoramento em seu nível técnico para que possa conduzir, junto com seus auxiliares, um jogo tão importante da primeira fase do campeonato, sem prejuízo ao espetáculo, para que os protagonistas da partida sejam os atletas. O Santos Futebol Clube está em fase de reconstrução de sua história, não precisa ser beneficiado, mas exige retidão e imparcialidade para que nada o prejudique nessa retomada. O problema é que a árbitra também já tinha prejudicado o time do São Paulo em outras ocasiões, também o que gerou mais polêmica ainda para o clássico realizado ontem no Morumbi. O erro da Edna Alves foi fundamental pela única derrota do São Paulo na campanha do título paulista em 2021. A árbitra ignorou um pênalti claro no Luciano e ainda validou um gol irregular do time mandante. Após 6 meses, ela falou sobre a partida e, segundo Edna, deu depressão. A árbitra disse: "Eu não vi o lance do pênalti Luciano. Falei para o VAR que estava em dúvida porque não tinha conseguido enxergar. Ele me disse que não havia sido pênalti e eu segui." Ao chegar no vestiário, após o fim da partida, Edna reviu o lance através de um vídeo no celular e constatou a falha e disse: "Ali eu desabei, falei para meus colegas, eu errei, foi pênalti. Eles tentaram me consolar dizendo que o VAR havia me dito que não, mas eu estava vendo no vídeo, foi pênalti sim, e eu não dei." Edna revelou que ficou deprimida pelo erro e que se desculpou com os jogadores do São Paulo. Logo depois, Edna lamentou dizendo: "Esse lance me machucou, fiquei deprimida em uma fossa absurda por meses. Precisei de terapia para me recompor daquele dia." E essa é a primeira vez que ela falou sobre isso abertamente. "Foi um erro inadmissível. Eu me posicionei mal e não consegui ver. Não gosto de errar, ainda mais desse jeito." Assim que encontrei os jogadores do São Paulo depois do jogo, pedi desculpas, mas foi bastante difícil lidar com isso. Edna Alves apita pela CBF desde 2007. Foram 12 anos até que chegasse a arbitragem de uma partida da Série A. Para chegar ao futebol profissional, a cada jogo ruim, ela voltava a várias casas. Regras, todos passam por isso. Entretanto, a reportagem apurou que o tempo de testagem do jovem árbitro catarinense Ramon Abate, de 32 anos, foi menor, 3 anos. Ele entrou no quadro de árbitro da CBF em 2017 e apitou sua primeira partida pela Série A do Brasileiro em 2020. É bastante sinuosa a escada que mulheres precisam subir para alcançar posições de destaque no futebol. Edna, em entrevista ao UOL, disse sobre o assunto: "Nós mulheres temos que provar o tempo todo que somos capacitadas, mesmo quando a gente não consegue mostrar. Não adianta mostrar 1 ou 2 vezes, a gente tem que mostrar sempre. E quando a gente erra, a tolerância é bem menor. O homem vem com um selo de qualidade aprovado pela sociedade, principalmente no futebol.
quando a menina nasce, ganha uma boneca e o menino uma bola. Ainda assim, ela diz querer ser reconhecida pelo trabalho e não pelo gênero. A gente tem vivido uma nova fase, que é o resultado de uma construção de anos. Um passo de cada vez, um na frente do outro. Com competência e muita capacidade, as mulheres têm requisitado o próprio espaço. Não me refiro só à arbitragem feminina, mas também ao futebol feminino, que tem crescido cada vez mais. Brigamos, trabalhamos e construímos para conquistar esse espaço. Amamos o futebol como os homens. A árbitra assistente da partida foi a querida dupla de Edna Neuza Beck, com quem Paranaense coleciona histórias e jogos importantes. Ela diz: essa parceira foi fundamental para o meu crescimento. O número de mulheres na arbitragem tende a aumentar. Isso porque Edna explica, há muitas garotas ingressando na área. Eu tenho 22 anos de profissão, mas tem muitas meninas começando e na arbitragem não se deve pular fases. É importante construir a própria história com paciência para chegar à capacidade e qualidade que ninguém pode questionar. Logo haverá muitas mulheres se apitando. Mas independente se a Edna é mulher, muitos questionam sua arbitragem e a arbitragem não está conseguindo mudar a opinião do público, já que no clássico de ontem ela foi bastante questionada. Há muitos que concordam com os lances marcados, podemos dizer que a maioria. Porém, muitos torcedores não criticam somente pelos lances do VAR, mas sim a maneira com que ela conduziu a partida. O primeiro a criticar ela, ainda dentro de campo, foi o lateral do São Paulo, Rafinha. A árbitra Edna Alves Batista relatou uma reclamação de Rafinha do São Paulo na súmula do jogo contra o Santos, que ocorreu nesta quarta-feira no Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Machucado, o lateral não foi relacionado para a partida, mas ficou na bronca com a arbitragem após a derrota por 1-0. Edna registrou que o jogador disse as seguintes palavras a ela quando a equipe de árbitros se dirigia ao vestiário do estádio: você apita bem, mas hoje você caiu na pressão dos caras e prejudicou a gente. A situação da árbitra no Sansão foi marcada por polêmica. Ela marcou um pênalti para o Santos na segunda etapa, convertido por Morelos, e anulou o gol de empate do São Paulo já nos últimos minutos do confronto. Outro a criticar foi o técnico de São Paulo, Caprini, que ficou marcado na partida por esses dois fatos. O primeiro, a arbitragem da Edna Alves Batista. O segundo, a mudança de escalação que causou surpresa em todo mundo. Após a partida, Caprini disse: eu acredito que a arbitragem se sentiu um pouco pressionada, até nas conversas que a gente tinha dentro de campo, que é habitual do treinador com o trio e o quarto árbitro. Eu achei um pouco arredio. A arbitragem foi um pouco insegura com algumas ocasiões. Por diversas vezes, eu achei que deixou o jogo cozinhar, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar. Muito atendimento, cai toda hora, confusão. Acho que a arbitragem foi conveniente em beneficiar talvez o infrator. O São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, melhor na partida por diversos momentos. Talvez, na grande parte da partida, fomos melhores. E um jogo desse tamanho é decidido em detalhe. Foi um detalhe, criamos situações, tivemos volumes ofensivos, posse de bola e muita competitividade. Vale valorizar a entrega como o grupo foi guerreiro. A torcida apoiou o tempo todo, mas isso não foi o suficiente para vencer. Para a partida contra o Santos, o técnico Caprini montou o time com dois jogadores com características de centroavante, Caleri e Juan. Ele ainda tinha a intenção de escalar 3 volantes, o Luciano mais adiantado na criação. Porém, no aquecimento, o lateral direito Moreira sentiu dores na coxa direita e foi vetado no jogo. Bobadilha, que estava escalado no meio-campo, ofereceu-se para ocupar a vaga e abriu espaço para Galo entrar no time titular, mudando as características do plano inicial do jogo. A ideia era fazer um tripé com 2 jogadores que têm capacidade de fazer o corredor e pisar na área, o Alisson e Bobadilha. O Pablo Maia protegeria um pouco mais. Acho que temos de ver variações, são muitos jogos. Não podemos ficar presos num sistema, até porque não estou conseguindo treinar. Tentamos equilibrar física, técnica e clinicamente, disse o treinador, que elogiou a coragem de Bobadilha. Bobadilha nunca fez a lateral direita, diga-se de passagem. Queria exaltar o compromisso dele em dispor e fazer minutos antes da partida com o imprevisto de Moreira. Nós temos 3 laterais e os 3 estão fora. Início de temporada, é claro, quando essas coisas acontecem, ainda mais quando o resultado estava vindo, como era até 2 rodadas, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade. Quando o resultado não acontece como foi, potencializam-se algumas dificuldades. E se já não bastava ser duramente criticado pelo técnico e jogador, Edna também foi duramente criticado pelo presidente do São Paulo. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, fez um pronunciamento depois da derrota por 1-0 para o Santos, reclamando da arbitragem de Edna Alves no clássico, dizendo: nós não temos o hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco minha opinião. A instituição coloca uma opinião a não ser em questões lamentáveis. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo, desproporcionalmente marcou falta a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir lances capitais. O VAR chamou. Para mim, o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem prejudicou, inclusive mal posicionada, falou Casares. A gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo. A federação precisa preparar os árbitros psicologicamente, não uma nota que se desestabiliza um árbitro. Eu acho profundamente lamentável. Até 10 minutos de acréscimo foi pouco.
Não é choro, não é pelo resultado, mas nós temos que preparar os árbitros, psicologicamente, para não entrar em campo pressionados por uma nota. Lamentamos a arbitragem de hoje, ela não deixou a bola rolar, completou. Já pelo lado do Santos, Edna ganhou elogios do técnico Fábio Carilli. O comandante destacou que gosta da árbitra e concordou com a marcação do pênalti em cima de Otero. E ele disse: sobre a arbitragem, ela já apitou muito jogo meu. Eu gosto. Teve um problema há muito tempo atrás, foi revisado e se ela apitou é porque ela teve convicção. Se o VAR chamou e deu pênalti pra nós, eu tive a impressão que sim. O cara que toca no Otero não toca na bola. Então, a partir do momento que vai pro VAR, eles têm uma clareza maior de tomar a decisão, comentou. O São Paulo volta a campo no sábado, às 18 horas, contra o Red Bull Bragantino, novamente no estádio do Morumbi, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. E o Santos enfrenta o Novo Horizontino no domingo, às 16 horas na Vila Belmiro. E com classificação definida, o Peixe planeja ter mais tempo para treinar e recuperar peças importantes do grupo para o duelo contra o São Bernardo, marcado para o dia 25 de fevereiro no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O principal nome a ser trazido de volta do grupo é o meia Juliano, que é muito importante para o time. Fique de olho nas polêmicas e notícias do mercado da bola aqui no canal Bem-vindo Esportes. E para que você não perca nenhuma contratação bombástica no futebol, já se inscreve no canal e ativa o sino. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer.